Um filme que tenta falar sobre muitas coisas, mas que não desenvolve nada. Que por mais que tenha uma direção maravilhosa, não consegue utilizar o melhor de alguns personagens, fazendo com que o filme seja um potencial desperdiçado. Esse é Ninguém Precisa Acreditar em Mim, dirigido e roteirizado por Fernando Frias. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse filme, primeiro sem spoilers, claro, e depois com bastante spoilers. Vamos entender um pouco o que eu achei sobre esse filme aí da Netflix que saiu essa semana. Mas antes, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscreverem no canal, porque assim vocês não perdem nada. Ativa o sininho aí, que aí vocês não perdem nada, né? Vai pra Barcelona com a sua namorada, aparece na universidade e espera as minhas instruções. Bom, o filme então vai acompanhar o jovem Juan Pablo, que após algumas merdas acontecerem na sua vida, ele vai se ver envolvido com uma máfia que vai acompanhar ele desde a sua terra natal ali no México até o local que ele viaja para estudar literatura, para assim se tornar um escritor, que é na Espanha, mais precisamente em Barcelona, né? Ele então deve fazer tudo o que eles mandam, né? Tudo que essa máfia manda, para proteger assim as pessoas que ele ama, como por exemplo seus pais e a sua namorada Valentina. E já que eu comecei falando sobre o enredo do filme, né, eu quero falar um pouco sobre a trama dele, porque eu acho ela bem confusa. Em alguns momentos eles não explicam os personagens que estão aparecendo, né? Eles apresentam alguns personagens, mas eles não explicam quem são esses personagens, não falam quem eles são, e eles são bem relevantes para a trama, e eles não explicam quem são, então a gente fica meio confuso. Pelo menos eu fiquei bem confuso, né? Eu só fui entender o plot mesmo mais no final do filme, porque a gente tem um diálogo mega expositivo nesse final, em que explica tudo, né? Uma personagem ali fala todo o plot do filme, basicamente, no final, e aí eu só... Ah, agora eu entendi. E foi nesse momento aí que eu entendi, porque eu acho que é bem confuso, assim. Eles vão apresentando alguns personagens, mas eles não explicam quem são esses personagens e muitas vezes também eles não desenvolvem esses personagens. São personagens que estão ali só para fazer o enredo girar, mas não para serem desenvolvidos, não para serem usados como ponto narrativo mesmo. O que é algo que eu não gosto de jeito nenhum. Eu gosto de personagens mais vivos, personagens com desenvolvimento minimamente decente, né? Mas eu acho que esse filme, ele é muito bem dirigido. E por que eu acho isso? Porque eu acho que ele tem ótimos planos. Eu acho que ele é um filme muito bonito. Não só ele é um filme bonito, né? Não é só por causa da beleza das cenas, dos planos, das sequências, que eu acho ele bem dirigido. É porque eu acho que ele consegue carregar um ar um pouco pesado, né? Um pouco mais pesado no caso, que é o que o filme precisa demonstrar, né? Porque a gente tem alguns momentos ali em que são bem tensos, alguns momentos são bem dramáticos e a direção consegue conduzir esses momentos muito bem. Então é um ótimo trabalho da direção aí, do Fernando Frias, que dirige esse filme muito bem. Pelo menos na minha visão, né, eu tô dizendo isso, eu não curti tanto o filme, né, eu acho que já deu pra entender aí pelo que eu falei, que eu não curti tanto o filme, mas eu acho a direção dele realmente muito boa. Eu acho que em alguns momentos a gente tem um humor um pouco mais ácido, algum humor um pouco mais maluco, vamos dizer assim, e ele consegue realmente passar bem essa vibe desse humor mais ácido, dessa coisa um pouco mais tragicômica, sabe? Eu acho que ele consegue passar muito bem através da lente da sua câmera. Além de conduzir as cenas muito bem com essa carga dramática, eu acho que ele consegue conduzir muito bem também os diálogos desse filme. E sério, os diálogos desse filme é algo maravilhoso. Eu sei que eu tô meio destoante aqui, eu tô falando, não gostei tanto do filme, mas eu tô falando coisas muito boas sobre ele, mas é que realmente eu acho que esse filme ele é um potencial desperdiçado, sabe? Porque eu acho que ele tinha boas coisas, ele tem boas coisas, mas eu acho que a trama dele é muito confusa e não consegue se amarrar, e aí chega no final a gente já tá meio que de saco cheio por causa do ritmo também do filme, né? Mas enfim, voltando aqui para os diálogos, eu gosto de como o Fernando Frias conduz esse diálogo, assim, eu não vou falar que ele tá igual o Tarantino conduzindo um diálogo, porque, né, o Tarantino não tem como, mas ele consegue conduzir esse diálogo muito bem, fazendo com que a gente fique mais tenso em alguns momentos ali. Como eu falei, o filme ele tem um pouco de um humor ácido ali, um humor mais tragicômico, e ele consegue realmente, através dos diálogos, trazer esse tragicômico também para alguns pontos narrativos, o que eu acho sensacional. Mas é nas cenas de drama mesmo, nas cenas ali de tensão, que os diálogos conseguem nos fazer ficar tensos, e o que é algo plausível, né? Pô, você tá fazendo uma cena de tensão, você tem que fazer quem tá assistindo ficar tenso, esperando o próximo passo, e eu acho que os diálogos
com a direção do Fernando Frias, consegue fazer isso muito bem. E esse filme ele tem todo esse lance de ter esse clima mais tenso, um clima mais dramático. Eu senti um pouco de falta, né, do humor, sabe? Porque quando eu fui ver que o filme era sobre humor ali, era humor e também drama ali e tenso ali e tudo mais, mas eu acho também que falta um pouco assim, nivelar um pouco esses temas, sabe? Porque ele tem um pouco de humor tragicômico, mas ele tem bastante momentos de tensão. Eu acho que se fosse um pouco mais equilibrado, teria feito com que o ritmo do filme ficasse muito melhor, mas se tivesse trazido esse lance um pouco mais tragicômico, eu acho que teria conseguido conduzir muito melhor, pelo menos pra mim, na minha visão, né? Bom, mas uma coisa que eu acho que o filme também, ele não consegue fazer muito bem é desenvolver alguns assuntos, né? Vamos aqui, né? Só pra não ficar confuso isso que eu tô querendo dizer, o filme ele apresenta diversos assuntos diferentes, ele apresenta diversos temas, diversas coisas, ele vai apresentando, a cada minuto ele vai apresentando algumas coisas diferentes ali, e a gente espera que essas coisas sejam desenvolvidas, que sejam melhor aproveitadas ao longo da trama, mas não. Eles esquecem grande parte desses assuntos que eles levantam, grande parte dessa trama é completamente jogado de lado e aí continua o filme na tensão e tudo mais. Mas essas partes ali que eu acho muito interessante, que levanta alguns assuntos bem interessantes, bem legais, o filme ele não foca nisso, sabe? Ele levanta esses assuntos, mas ele esquece de desenvolver isso. E isso eu acho que é realmente algo horrível, porque você tem que desenvolver os assuntos, você tem que desenvolver esses temas que você criou, né? Você levantou essa bola, agora você tem que fazer o gol, pô. Levantou a bola, faz embaixadinha, chuta o gol, faz o gol e tudo mais, né? Então é isso que eu tô querendo dizer, né? Eles levantam alguns assuntos, mas não desenvolvem nenhum. Outras coisas também que não tem desenvolvimento é os personagens desse filme. São os personagens desse filme, no caso, ó, o erro de português aqui. Alguns personagens realmente têm um desenvolvimento bem interessante, bem legal, mas alguns personagens, como eu falei ali no começo do vídeo, né? Eles são mostrados, eles são apresentados, mas não são desenvolvidos. Eles não explicam quem são esses personagens e eles não desenvolvem esses personagens. E são personagens que são muito importantes para a trama, o que eu acho realmente que é algo ruim. Você tem que desenvolver esses personagens pra gente chegar no final do filme e a gente ficar, ué, esse personagem é isso, esse personagem é aquilo e tudo mais, né? E é coisa que não faz. Mas eu não vou ficar me repetindo aqui, né? Para o vídeo não ficar tão longo, tão chato também. Bom, mas resumidamente o que eu queria dizer é que eu acho esse filme tecnicamente bem interessante. Eu acho a direção dele muito boa, eu acho o roteiro dele bem legal também, acho muito bem conduzido também pelo Fernando Frias, mas eu acho que ele se perde um pouco. O filme ele vai para um lado, ele vai para o outro e ele não vai para lugar nenhum. E esse é um ponto alto aí, é um ponto chave no caso. Mas ainda assim é um filme que tecnicamente eu acho ele muito legal, acho a direção dele muito boa e também os diálogos são bem apresentados, são bem atuados e são bem dirigidos, né? Vamos então agora para a parte com spoilers, que eu vou mencionar um pouco mais algumas coisas, explicar algumas coisas aí, algumas coisas que eu tenho na cabeça, né? Vamos lá então para essa parte. Vai para Barcelona com a sua namorada, aparece na universidade e espera as minhas instruções. Bom, como eu mencionei um pouquinho na parte sem spoilers, né? O filme ele tem esse tema do humor como uma peça-chave ali, né? Porque o Juan Pablo, ele tá estudando humor, ele tá estudando os limites do humor ali e tudo mais, e eu acho que eles poderiam utilizar ainda mais esse aspecto, sabe? Eu acho que eles poderiam focar um pouco mais nisso, dar um destaque um pouco maior para isso ali, falando sobre os estudos do Juan Pablo, mostrando mais discussões em sala, que é algo que eu achei bem interessante, mas eles não exploram essa ideia, eles não conseguem desenvolver isso, o que eu acho que é muito falho. Porque eu acho uma coisa maravilhosa quando você traz um filme mais tenso, um filme mais dramático e você quebra ele ali de vez em quando, né? Com alguns assuntos mais idiotas, vamos dizer assim, com um humor mais ácido e tudo mais, que é o que o filme ele faz, ele realmente faz, o filme faz isso, só que, sabe, ele faz isso poucas vezes. Eu acho que se tivesse tido um pouco mais, eu teria gostado muito mais, né, no caso. Outra coisa também é que eu achei a trama do primo mal explicada, sabe, porque eu não entendi o que ele tava fazendo, qual que era o plano dele, o que ele queria fazer e como ele se meteu em toda aquela enrascada, sabe. Tem uma coisa bem expositiva no final do filme ali, que é um vídeo gravado e que ele programou para mandar pro Juan Pablo. Eu nem sabia que isso era possível, mas ele consegue fazer isso, né? E aí explica tudo ali, explica tudo, mas também não explica nada, né? Fala só algumas coisas ali, algumas coisas aqui, outra ali, mas não desenvolve essa ideia dele, qual que era o plano dele, o que ele tinha em mente e como que os caras foram atrás do Juan Pablo, sabe? Por que eles foram atrás? Só porque ele era primo do maluco? E porque ele foi estudar em Barcelona, talvez. Ó, eu aqui, ó, matando a charada do filme, né? Agora, enquanto eu tô gravando.
gravando o vídeo. Mas é isso, eu queria saber também se vocês concordam comigo nessa parte aí em que a trama do primo ficou mal explicado. E o último ponto desse filme, antes de eu falar um pouco mais abrangentemente sobre ele aí como um todo, né, um resumão, é que eu acho que a personagem da Valen é uma personagem que poderia ter sido melhor explorada. Isso daqui é um caso muito bom para mostrar como existem personagens que eles são bem desenvolvidos, mas que eles não vão a lugar nenhum, sabe? Porque a Valen, ela tem muito disso. Ela começa de um jeito, ela termina do mesmo jeito que ela começou, sabe? Tipo, ela começa do ponto A, ela começa a girar por e termina no ponto A de novo. Ela não vai do ponto A ao ponto B, sabe? É uma personagem ali que ela vai andando de um lado pro outro sem ter nada na trama dela, sem ter nada na vida dela, sem mostrar nada. Então é uma personagem ali que anda de um lado pro outro e não chega a lugar nenhum. E o que é bem ruim, porque aí chega no final do filme ali que era pra gente ter uma emoção maior com ela, né? Pra gente ter esse contato maior com ela, e a gente não tem por causa disso. Porque, nossa, o Juan Pablo ele é muito escroto, tá ligado? Só que a gente tá vendo o ponto de vista dele, a gente sabe por que ele tá fazendo isso, então a gente compadece com ele. Agora a Valen, eu acho que poderia ter explorado um pouco mais essa personagem, sabe? Comentem aí se vocês concordam comigo, né, nessa minha análise. Mas resumidamente, o que eu tenho a dizer sobre esse filme é que eu acho, né, como eu disse aí, a direção dele é boa, os diálogos são bons, mas eu acho ele um potencial mega desperdiçado, com uma trama bem confusa e que amarra em alguns lugares ali e fica bem triste, né? Bom, mas é isso então, eu quero saber a opinião de vocês, não esqueçam de deixar aqui nos comentários, também não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho, né, que aí você não perde nenhum vídeo, que aí chega a notificação para vocês, deixa um like aqui também, que é como se fosse uma recompensa pelo meu trabalho, compartilha com quem gostou ou quem não gostou do filme para ver uma opinião diferente, confiram a descrição desse vídeo e eu vou deixar outros 2 vídeos passando aí na tela para vocês assistirem vídeos bacanudos como esse, né? É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.